Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais abençoadas do que a gente, não é? Hoje está bem abençoado. Está bem abençoado. Santo. Exatamente. Separado. Amém. Amém. Hoje espero que seja você que está em casa e tá mal, né? Tá com dúvida, tá com alguma coisa te incomodando. Acho que hoje é o dia para você assistir esse episódio, porque eu tô sentindo no meu coração que vai ser um papo muito legal, né, Lene? Eu acho também, viu? Já tava conversando aqui com o pastor Antônio antes, a gente tem umas histórias legais aqui e vamos puxar, então fica atento, já clica no like agora, se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque você recebe notificação sempre que, né? Começar na hora. É isso? Como o pessoal participa com perguntas? A gente vai chamar o pessoal aí do chat, hein? Hoje, como sempre, a gente já deixou lá fixado no chat. Opa, deu uma falhinha aqui, desculpe. Então você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá de sempre, né? Quer ajudar o projeto aqui, exato. Dá uma graninha pra gente pra ajudar. Exatamente. E a gente vai garantir que a gente lê até 5 perguntas, mas claro que se tiver mais perguntas legais a gente lê, mas 5 a gente garante que lê. Isso aí. E dá uma passadinha na loja lá pra dar uma olhada nas nossas camisetas. Camisetas, eu não tô com a camiseta, você tá com a camiseta. Tô com a camiseta, tem teu show também, tem meu show, semana. Exatamente. Então, tá tudo lá, na descrição. Na descrição, tá tudo lá. Vou estar em Santos, dia 9 de abril. Fechou. Pastor, eu sou um cara interesseiro, eu não sei se ser interesseiro é de Deus, mas eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço meu presente inútil. Normalmente quando você vai em algum lugar, as pessoas te dão presente. Aqui, você tem que dar o presente. Mas tem que ser uma coisa que você não usa mais. Ótimo. É para incrementar o cenário aqui. Cara, fantástico o cenário. De parabéns e quero agradecer. A gente tem se falado bastante tempo, né? Que legal que deu tempo da gente conseguir, né? Quando veio o Lamartine aqui também a gente falou de você, então que bom que... Isso, eu vi, quero agradecer ele também aqui publicamente. E eu trouxe um detalhe aqui que para mim tem um valor muito importante, é uma coisa tão simples, né? Lá da China. Aqui, é uma iluminação para celular? É uma iluminação, cara. Coloca... Olha aqui, para quem não tá vendo, coloca em cima do celular aqui. Que no caso eu acho que tem até que colocar para carregar. Depois você tem que colocar para carregar. Vamos ver se ele tá ligando. É que eu já não uso mais, mas eu comecei a gravar assim. É mesmo? Colocando o celularzinho, uma luz simples. Colocava num tripé. Foi onde eu gravei o primeiro vídeo e aí tava usando isso. Inclusive a minha esposa, ela perdeu a paciência. Ah, é? Porque eu acho que eu gravei umas 50 vezes pra ficar boa. E dá uma vergonha gravar as primeiras vezes? Não dá uma vergonha? Não, mas até hoje eu tenho, cara. É mesmo? Tenho dificuldade. Você falou, nossa, eu tô falando pra quem? Você não tá vendo. Uma coisa eu acho que é você pregar pras pessoas que você tá vendo. Outra coisa você tá falando por uma tela, né, cara? Exatamente. É estranho, né? Então você tem que vencer a vozinha interior ali que fica toda hora. Será que o pessoal tá gostando? Será que não tá? É uma luta, cara. Aí na hora que ficou boa a gravação, aí eu fui ver, cara, eu tava com aquela cara de cansado, suado. Aí eu cancelei. Aí depois eu gravei, mas eu já tava com a mensagem na cabeça. Entendi. Aí fluiu. E você começou a gravar? Mas eu comecei desse jeito. Cara. Quando que você começou? Foi em 2013. Porque essa coisa de pastor, de padre, né? De usar a rede social, usar esse nova instrumento de evangelização é uma coisa nova, né? Exatamente. Uma coisa e um instrumento potente, né? Você chega em lugar que você nunca chegaria, né? É verdade. Quando eu comecei tinha pouquíssimo canal, cara. Né? Hoje, você começou quando? Em 2013. Foi em janeiro de 2013. Aí eu coloquei alguns vídeos, só que não viralizou, não aconteceu nada. Tava 50 visualizações, 100. Nossa! E aí eu desanimei e parei. Fiquei 2 anos sem colocar. Ninguém tá vendo, né? Deve estar fazendo alguma coisa errada. Eu não tava sabendo como pegar as minhas mensagens no Instagram, no Facebook, que foi onde eu comecei, e transformar em vídeo. Porque as minhas mensagens eram muito curtas. E um vídeo tinha que ter pelo menos, no mínimo, 3, 5 minutos ali. E aí eu desanimei. E aí em 2015 eu voltei, eu tinha 3 mil seguidores, 2015. No YouTube? No YouTube. E no tinha Instagram? 3 mil inscritos. No Instagram... Já tava mais. Já tava mais. No Facebook, eu comecei em 2013. Hoje tem 6 milhões no Facebook. Nossa, cara! 6 Mas milhões. em questão de 3, 5 meses assim, já tinha, eu acho que 500 mil já. Ele viralizou. Hoje é mais difícil crescer, né? E o que você mudou? O que você achou? Como você achou esse jeito de evangelização? Eu vou até te contar.
Tá. o que aconteceu, mas foi um chamado, cara. É mesmo? Um chamado. Não foi assim, algo da minha cabeça, né? Não, mas antes de falar isso, então vamos lá pra trás. Quem era Vamos. você, criança? O que você queria ser quando cresceu? Onde você nasceu? Eu sou de São Sebastião do Paraíso, que é Minas Gerais, né? Tá perto Divisa de- com São Paulo. Ah, é Então perto de é qual uma hora cidade? de Ribeirão Preto, Ah, tá. 1 hora de Franca. E então eu sou do interior, né? Eu também sou de Penápolis, que é mais ou menos perto lá. Ribeirão Preto, lá pra aqueles lados. Aí, ó. É. E Jesus falou, né, que é do nosso interior que fluirão rios de águas vivas. Tá vendo? Então os É o interior, interior, né? Eu sou do interior, mas não sou inferior. Mas durante muito tempo eu me senti assim, sabe? Por ser do interior? Por ser do interior. Eu morei em Belo Horizonte, fiz um seminário da Batista da Lagoinha. E lá eu convivi com gente que tinha igreja grande, né? Que falava muito bem, cantava muito bem. Então eu era o zero à esquerda ali, né? Porque eu era de uma igrejinha do interiorzão, né? Mas hoje eu vejo que foi a mão de Deus, sabe? Que fez tudo isso. Porque eu nunca planejei, nunca imaginei. Hoje eu continuo com a mesma ideia lá do começo. Eu quero ajudar como se fosse uma pessoa só. Então hoje eu gravo orações, Se né? você salva uma pessoa, salva um mundo inteiro, né? Exatamente. Através de uma pessoa que realmente se entregou a Cristo, Porque aquela pode pessoa vai vir ser uma... muitos e muitos, né? E a partir dela você não tem noção de quantas pessoas ela vai influenciar, né? Exatamente. É como se fosse uma semente, né? Você não sabe o que tem dentro ali, o potencial, né? Então... A cidade que você nasceu era pequena? É pequena? Eles falam que tem uns 70 mil habitantes, mas já fala faz 15 anos que é o meu 70 mil. Meu, não nasce nem morre ninguém, porque é 70 mas mil. tem crescido a cidade. E é uma cidade boa, cara. E você fazia o que quando era criança? Brincava na rua também? Brincava. Jogava futebol? Nossa, Bolinha de gude? E eu tinha um vizinho que eu acordava, ele já tava lá em cima do muro me esperando. Por quê? Pra brincar? Pra brincar, Que legal, cara. Cara, era muito bom. Pô, você teve uma infância boa, então, de brincadeira. Muito boa. Guerra de Mamona? Sabe? Nossa, Mamona, jogava... lembro. A gente não vê... Tem umas coisas que a gente só vê na infância, né, cara? E no interior, né? Mamona é muita coisa de interior, né? Você não sabe que é mamona? Sabe, Paquito? Sei. Minha família é toda do interior, né? Ah, tá. Então tá bom. Na cabeça dos meus tios já. Ah, tá. Então foi uma infância maravilhosa, né? Muito saudável. E aí então você tinha perguntado como é que foi, né? O meu começo. Quando eu tinha ali uns 10, 12 anos de idade, uma vez eu tive uma experiência com Deus. Mas sua família era católica, cristã? A gente sempre foi católico, né? Mas a gente ia também em centro espírita. Ah, é? Como era misturado, católico? Frequentava de vez em quando o centro, doido. mas era católico. E por incrível que pareça, muita gente é assim. É mesmo? Eu não sabia que tinha gente que é espírita e ao mesmo tempo católico. Exatamente, sim. Mas é que algumas coisas até tem a ver, né? Porque o espiritismo segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. Então, é ali o Novo Testamento, né? Os Evangelhos mesmo. Eles usam o Evangelho igual? E lógico que eles são algumas partes, né? Só. E então, muitas pessoas buscam ali um conforto, né? Um consolo. E acreditam nessa questão do espiritual, né? Entendi. Então, muitas pessoas acabam acreditando que existe sim esse lado espiritual. Só que tudo isso a Bíblia também já fala, né? Então eu cresci nesse ambiente, uma família muito estruturada, tive uma ótima educação, né, dos meus pais. Resumindo, eu tinha tudo para dar certo. Mas, como eu disse, eu tinha lá essa idade mais ou menos, 10, 12 anos, e eu fui com meu tio e com meu irmão, pelo que eu me lembro. E a gente foi no monte lá perto da nossa cidade. E em algum momento ali a gente parou em cima daquele monte, ficamos olhando a paisagem. E aí eu pensei em Deus. Do nada, ninguém me falou nada. Nunca tinha ali... Foram lá para rezar, não? Não, ficamos só olhando a paisagem. E eu vi a natureza, né? E a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. E o que acontece? Naquele momento eu pensei, tem que existir um Deus que criou isso aqui tudo, cara. Não pode ser coisa do ser humano, né? E aí naquela hora, cara, só de refletir isso eu senti uma paz muito grande. Mas eu não contei para eles e guardei aquilo comigo. E um tempo depois eu fui pro Rio de Janeiro, o nosso tio morava lá. E aí teve uma noite que eu não conseguia dormir, cara. E aí eu ali sozinho lembrei de Deus de novo. E aí eu falei com Deus, lembrando uma coisa, nesse monte eu falei, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. E aí eu senti essa paz, sabe? E aí eu tava lá no Rio de Janeiro, nesse outro episódio, e eu pensei em Deus e senti uma paz muito grande, cara. Eu não sabia explicar o que era. E não contei nada pra ninguém. Paz interna. Uma paz interna, cara.
E eu sabia que tinha vindo de Deus, mas como encontrar Deus? Onde que Deus está? Será que está em qual religião? Como encontrar o caminho? Então, essas foram as experiências que eu tinha. Não era de ler Bíblia? Nunca tinha lido. Nunca. E eu li pela primeira vez, comecei a ler com 18 anos, quando eu já estava ouvindo já do Evangelho, né? E aí a minha adolescência foi como a maioria dos jovens aí, né? Fui conhecer as coisas do mundo e... Bebia muito. E eu tinha esse problema. Eu não podia beber, que eu queria já entornar o caldo, né? Você não bebia pouco. Quando era pra beber, era pra derrubar. Mas no interior tem muito isso, né? Da galera beber demais, cara, né? Impressionante. Muito. Parece que quanto menor for a cidade, mais bebe. Mais bebe. Parece que começa não tem muita coisa pra já, fazer. Né? Churrasco, eu vejo molecada bebendo e sai pros barzinhos. Moçadinha fumando, cara, até hoje. Então, você fumou também? Fumei muito. Caramba. E... Droga também ou não? Maconha. Maconha? Mas lança perfume, essas coisas de jovem, né, cara? Meus pais ficavam doidos, né, cara? Porque não ensinaram nada disso. Mas eu não sabia, existia um vazio dentro de mim, cara. Um vazio existencial. Tinha que ser preenchido. Então eu não conseguia perceber isso. Mas eu queria preencher com essas coisas. Então, lá pros 15 anos mais ou menos, interessei muito por rock. E aí comecei a gostar de rock e... Ao mesmo tempo, gostei de esoterismo. Então era uma mistura, né? De ouvia Plant Ramp, quebrava tudo lá no quarto. E ao mesmo tempo ficava ouvindo Zé Ramalho, Raul Seixas. E umas coisas esotéricas e atrás de... Enya, amava Enya. Enya eu também, curtia Enya pra caramba. Kitaro, tinha umas coisas meio... Então. Sail away. Não, Enya é isso? Eu acho que né? Essas coisas... E aí um dia eu cantando lá na escola... E tinha uns amigos meus que falavam, Juninho, você canta bem, cara. Cara, vamos montar... O que você acha de nós montar uma banda? Aí montamos uma banda de punk rock. Blink-182 na época, né? Tô ligado. E... Cara, era muito bom. Nossa, os ensaios eram top demais, assim. Eu curtia muito. Só que a gente tinha esses planos, né? Os planos nossos era tudo fútil. Tipo, vamos sair, catar mulherada, ganhar dinheiro. Beber pra caramba. Fazer sucesso, né? Praticamente o que você tá me descrevendo é o Paquito, cara. O propósito de vida dele é esse, cara. Aí, ó, quem sabe não é à toa que ele tá aqui hoje. Vou desmentir. Tá vendo? Ele tem uma banda também, quer ficar rico, famoso, pegar mulher. Aí, ó. Agora que tá solteiro, nossa. Ixi, cara. Não, e eu tinha um problema, né? Porque eu tinha 8 brincos, tinha 4 em cada orelha. 8 brincos, 8 brincos, e pintava as unhas de preto. Cabelo vermelho, roupa rasgada. Eu não consigo imaginar você. Era uma mistura de roqueiro com hippie. Total, não sei se dá pra imaginar. E aí, interessante tatuagem? Não, tatuagem, não fiz, né? cara. Graças a Deus. Porque senão eu ia querer tirar hoje, não ia fazer parte de mim. Imagina você todo. Então meus pais pegaram muito rosto, meu pé. Né? E meu pai falava, Juninho, não coloca brinco, não. Aí eu fui lá, já aparecia tudo de uma vez, cara. Colocou 8. Coloquei. Aqui tinha um palito de fósforo, né? Que eu furei lá em casa mesmo, no gelo. Você tá brincando? Coisa de moleque. Colocou um palito de fósforo aqui. Vou acender o cigarro aqui rapidão. Cara, você era loucão mesmo. Não tinha nada na cabeça, né? Quantos anos isso daí? Tipo, eu tinha uns 16 anos. 16 anos. E aí, nós tínhamos planos, cara. E de repente tudo começou a não encaixar mais, sabe? Mas antes disso, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16 anos, era a época do ICQ. Lembro. Bate-papo da UOL, né? Então, eu acessava muito bate-papo. E aí teve um dia que eu pensei, eu falei, nossa, eu preciso de uma namorada, cara. Eu era boca virgem ainda, né? 16 anos. Aquilo era uma caretice tremenda, né? E aí eu pensei e eu falei, Deus, em pensamento assim, você podia arrumar uma namorada pra mim. Aí eu entrei numa sala de bate-papo lá, de São Paulo. A primeira moça que eu conversei, por fim a gente foi, né, gostando do papo ali, fluindo. E aí eu já queria conhecer a moça. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, sou de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, não é possível. Eu moro aqui, ué. Então foi muita essa coincidência, chance, né? sabe? E aí, por fim, eu conheci essa moça e começou a dar certo, né? A gente começou a namorar. A família dela era de Candomblé, dessa religião. Mas pra você não era um problema? Ou era porque eu era espírita também, né? Então tem uma linha... Assim, eles falam que é a mesa branca, a mesa, né, que não é preta e tal. Então minha família ficou um pouco assustada, até mesmo porque eu era extremo, né? Eu não era equilibrado. Eles falaram, ele vai entrar nessa de cabeça, né? Então, a minha família assustou um pouco, mas
comecei a frequentar com eles e tal. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali se materializou, né, a entidade ali na pessoa. Em quem? Nos pessoal que tava tocando zabatuque. Tá. E um deles veio conversar com a gente. Só pra fazer uma parte, cara. Eu nunca fui no centro. Como que é? É uma sala? É uma sala. Um salão grande? É um salão tudo escuro, né? Escuro? Poucas luzes, assim. Tá. Muita imagem, cara. Imagem do quê? Esculturas? Imagem de santo misturado com uns caboclos, sabe? Tá. Então, muita imagem. A parede inteira, assim, lotada. E tem uma mesa no meio? E um monte de mesa, né? Como se fosse... Não é mesa, é cadeira, tipo de missa. De igreja católica. Aqueles bancos. Sei, né? Banco de... Então, muitos bancos, pelo menos nesse que eu fui, né? Tá. E uns caras tocando tambor, E aí tem um momento de tocar os tambores, os zabatuques, eles invocam lá as entidades, né? E o que acontece? Antes disso, você pode ir lá consultar o pai de santo, né? Que aí ele te dá alguma informação, alguma revelação, né? Que ele teve ali de sua vida e tal. E aí eu fiquei muito assustado com aquilo na hora que eu vi o sobrenatural ali. O que você viu, cara? Eu vi... Nossa, que susto! A gente falando de sobrenatural, parece uma loira do nada com pizza aqui. Ele tá falando que materializou um negócio lá e você aparece do nada, Mari. Dá um oi pra câmera aí. Oi, tudo bem? Que isso? Vocês não tomaram susto? Vocês estão vendo de lá, né? Eles estão acostumados comigo. Você quer qual? A gente veio aqui. Obrigado. A Pizza. Ó, Pizza que mandou pizza pra gente. Deu umas pra eles aí. Ó, tá aqui. Daqui a pouco a gente pega, tá? Então vamos lá. Tem mais aqui de outros. Então, nossa, Mari, que susto, cara. Tá, peraí. O que você viu se materializando? Como que é? É uma imagem meio... Cara, o que eu vi ali foi o pessoal se contorcendo, sabe? Eles começaram a tocar, de repente... O rosto? Não, o rosto não. Como assim? Começaram a mudar a posição deles ali, entendeu? Entendi. E começaram a mudar, assim, a forma deles dançar, né? E aí eu fiquei assustado. Só que ao mesmo tempo, muito curioso eu era, né? E o que acontecia? Eles davam uma risada muito macabra, cara. Risada tipo... Sabe essas coisas que você vê em filme? Em filme de vilão, de filme... Exatamente, nossa, cara. Ó, pega aqui, depois a gente pega, senão... O pastor depois pede, aí a gente já Opa, a pizza de São Paulo é famosa. É boa demais, cara, é boa demais. Umas risadas contorcendo. Exatamente. E aí, o que eu presenciei lá foram, assim, crianças... uma moçada bem nova ali, cara, bebendo, fumando, sabe? E aí eles explicaram o seguinte, não precisa preocupar, porque aqui, tudo que a pessoa ingere não é a pessoa, é a entidade. Então a pessoa não fica tonta, entendeu? Que doido isso, cara. Exatamente, cara. E aí eu vi uns menininhos novinhos, cara, pitando, sabe? E bebendo cachaça, né? E falando com outras vozes, assim, ou não? Não, eles não. Mas aí, o que aconteceu? Esses caras que ficaram se contorcendo, vieram falar com a gente. Então eles vêm e dão a consulta ali, né? E veio conversar comigo e com essa moça. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma Não, ele já tá incorporado ali. Tá. E aí... o tal do cavalo, né? Que eles falam, né? Exatamente. E aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E ele falou, vocês formam um casal tão bonito. Né? Hoje em dia, tanta gente divorciando, né? Tanto casal separando. Mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara. Sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, né? Isso era o quê? Era uma forma de te pegar com coisas boas... A Bíblia diz que Satanás ele se disfarça de anjo de luz, né? Então ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então ele sempre vem de forma, né, disfarçada. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome para vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa. E ele falou o nome? Falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns 2, 3 anos, sabe? Não falava pra ninguém. Por quê? Aí eu me converti logo em seguida, né? Tá. Mas não era o nome do cara, era o nome de uma entidade. Da entidade, cara. Mano, eu tenho medo dessas coisas, cara. Não, e eu achei o máximo, cara. É mesmo? Na época você achou? Nossa, agora eu cheguei nos ensaios da banda, cara. Falei, gente, eu chamei o fulano aí pra assistir o ensaio com nós. O espírito lá? O espírito. E os caras? E tinha um lá, o baixista. Hoje ele é crente, firme com Deus. E ele se converteu junto comigo no mesmo dia. Olha.
E o cara conhecia a palavra, só que não queria ir para a igreja, entendeu? Então, ele ficava com medo também. E aí o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente, Tá. foi a Você pior pode falar semana o da nome minha ou é vida. melhor não falar o nome Do quê? dessa entidade aí? Então, eu não lembro, cara. Putz. Entendeu? Eu Ah, guardei tá. por uns... É até bom não falar o É bom, nome isso pra que eu ia ninguém falar. chamar, entendeu? Ah, tá. Porque senão a pessoa na curiosidade, né? Entendi. Resumindo, aquela semana seguinte foi a pior da minha vida, cara. A seguinte que você foi Nesse centro, terreiro. Nesse terreiro. É. Por quê? Cara, O que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. É mesmo? Invadindo? Exato. Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro. E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? Nossa, E eu tinha uma frustração comigo, que era o seguinte: o meu pai sempre foi um empresário, muito bem sucedido, muito empreendedor, sabe? E ele soube lidar muito comigo, e eu agradeço a Deus, cara. Inclusive, hoje ele é o que mais acompanha meus vídeos. Vixe, assiste todos, né? Que eu coloco. Só que ele queria que eu tocasse a carreira dele. Meu pai sempre foi fotógrafo, né? Por mais de 45 anos. Manja muito de fotografia. E eu nunca consegui, cara, aprender a tirar foto. E nunca consegui filmar um casamento. Então, aquilo pra mim era muito difícil, sabe? E o que acontece? Aí eu escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. Ah, cara. Entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Você Entendeu? vê, Então ele mesmo mostra ele dá o problema pra você pra consultar ele, pra você cara. ficar amarrado É nele. isso que eu entendeu? vejo, às vezes as pessoas assim não entendem isso, né, cara? Você vai nos lugares, lê a sorte e tal, aí a pessoa te dá uma solução porque já vem com problema junto. Se você não fizer Exatamente, isso, vai acontecer cara. aquela coisa, então você... E aí pra resolver isso tal entra na cabeça, não é? Lógico. E aí ele Você te dá com a chamou? mão e te puxa com a outra, né? E você chamou? Não, aí o que acontece? Eu fui pra casa e quando eu entrei no quarto, cara, pra chamar, eu senti Você tava alguma decidido? coisa. Tava decidido. Eu senti alguma coisa falando pra mim, não faz isso que não é de Deus. Como? Um pensamento? Eu acredito que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso pra mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, Claro sabe? que é Deus. Através do Espírito Santo me chamando pra não fazer isso. Eu não sabia. A mãe do meu pai, ela era católica, fervorosa e tinha muito problema de saúde. Um dia, uma irmã orou por ela, uma irmã da Igreja da Graça. E, cara, ela melhorou absurdamente, teve uma melhora muito grande e ela se converteu. E ela, então, ela ia lá no meu quarto,